localidade do Espírito Santo, e aí a gente está com o São Jardel e a gente vai contar um pouco dessa casa, né, da localidade, que tem mais de 200 anos. E aí o São Jardel vai contar todos os detalhes da casa que dizem até, supostamente tem botija enterrada. Com histórias de botijas e tesouros perdidos. São histórias fantásticas, contos de além da imaginação, que vêm da cultura e folclore do nosso país e de origens muito mais antigas que os tempos da colonização. Um dos motivos dessas lendas e histórias vem do fato que antigamente não existia bancos, então era costume de guardar ou enterrar moedas ou objetos de valor em um local de fácil acesso, porém só conhecido pelo dono, que acabava morrendo sem contar para os herdeiros da próxima geração, pessoal. Daí o surgimento do termo botija, que era geralmente um vaso antigo de barro para se guardar água, mas que também podia ser usado para guardar ouro, e as moedas, né, que era o dinheiro da circulação. Essas histórias do passado, junto com a grande quantidade de ouro que existia no Brasil. Estamos aqui na localidade do Espírito Santo, estamos aqui com o senhor Jardel Araújo, que é o novo proprietário dessa casa. Ele vai contar um pouquinho na história dessa casa que está na localidade do Espírito Santo. Jardel, quantos anos tem essa casa? Os relatos que eu tenho, Ricardo, é aproximadamente 204 anos. Eu não sei assim a comprovação certa, mas eu ainda vou me aprofundar na história para mim saber uma estimativa próxima mesmo, para saber a real da idade. Aqui o que eu sei é que essa casa foi construída pelo Major Benedito na época, que ele é o tataravô do meu pai. E aí há muito tempo mudou de proprietário e vem mudando, e agora um sonho do meu pai comprar essa propriedade, ele comprou uma parte da propriedade e eu comprei a outra, e hoje é toda nossa, graças a Deus. E essa casa vem passando de mão em mão? De mão em mão, mas até então só de pessoas de membro da família, não saiu ainda da nossa família. O estilo dela é bem antigo, né? Lá tem uns amadores bem antigos, as paredes são bem largas, né? E aí ela tem muita história interessante. Conta até, né, que existe botija enterrada aqui. Isso existe mesmo, Jardel? Ricardo, assim, a comprovação eu não sei se realmente existe. Agora que aconteceu já muita coisa aqui estranha. A gente chegar aqui, tem o chão cavado, a areia bem alvinha, tem os buracos bem quadradinhos. E teve um dos quartos, Ricardo, que a gente viu uma vez, e tinha uma tampa de um caixotezinho de madeira, mais ou menos desse tamanho, com os detalhezinhos nas laterais. E o caixote em si não ficou só a tampa, né? A questão da botija tem que ter todo um histórico, né? A pessoa não pode vir aqui, gravar, achar que tem que ter a direção, né? A questão do sonho, né? Geralmente, Ricardo, quando a gente percebia alguma coisa estranha, era assim, à noite a gente via parar alguma moto e saía na madrugada. Antes do dia amanhecer, saía. Mas até então ninguém sabe quem, nem de onde. Relato que a casa também tem assombração ou não? Não, assombração não. Assombração não existe relato não. Os relatos que existem é que já veio muita gente aqui atrás de ouro. Veio pessoas já com aparelho, aqueles detector, procurar, mas até então não foi achado nada. Só mesmo colher antiga, moeda, aquelas moedas velhas de prata, antiga, mais achada uma, tipo no Muntu, nessas coisas assim. Mas relato que se alguém achou algum motivo aqui, não tem nem... Não, nada comprovado. Nada comprovado. Você acha que tem motivo aqui por esse fato de ter mais de 200 anos na casa? Ricardo, eu acho que poderia ter existido, mas como já faz muitos anos, já vem muitas pessoas aqui procurando, que já tem mais de 3 pontos nessa casa que foram cavados, né? E aí eu acredito que se tinha, já foi achado, porque já cavaram mais de 3 pontos aqui dessa casa. Estamos em um dos quartos da casa e é um quarto bem escuro, né? E conta que provavelmente a botija esteja enterrada nesse quarto. E aí o Jardel vai mostrar pra gente um pouco sobre esse quarto. Jardel, esse é o local da botija? Suposto local? É o suposto local, né? Aqui nesse lugar bem aqui onde eu tô, isso aqui já foi cavado, estava cavado
e com os tijolos ao redor e a areia aberta, só o buraco, mas até então nada no local. Né? Quando a gente chegou aqui, se deparou no outro dia, quando a gente veio aqui, né? A gente viu o movimento de moto chegando à noite aqui e saindo pela madrugada. E bem aqui nesse outro local também, estava cavado um buraco quadrado, precisamente, a areia limpa, mas também sem nada dentro. E pessoal, tem muita história desse quarto, né? Dizem que era o quarto que realmente era guardado a botija, como antigamente os proprietários escondiam seus bens, né? Mas até então nada comprovado. Dá para perceber que é bem escuro mesmo, né? Não tem de maneira nenhuma claridade, né? Uma proteção imensa, né? Como fosse mesmo um cofre guardado, um quarto exatamente com forma de cofre, né? Bem interessante esse quadro. Eu retornei ao quarto da filmagem, que estava muito escuro. Posteriormente, o Jardel, proprietário, abriu uma janela, né, e deixou mais iluminada. Mas esse era o quarto onde estava a botija. A história conta que o capitão José Francisco de Macedo foi para a Guerra do Paraguai, passou um ano lá. E ao sair deixou botijas enterradas desse quarto e pediu para a filha mais velha, Maria dos Anjos, não abrir o quarto enquanto ele retornasse. Após um ano da Guerra do Paraguai, ao retornar, a filha dele foi arrumar o quarto e aí apanhou as moedas de ouro e deu para o seu pai. Evidentemente o seu pai repreendeu por ter feito isso, né? Porque era exatamente o local onde estavam as botijas de ouro, né? Primeiramente, vamos saber o que foi a Guerra do Paraguai. Vou passar um vídeo agora explicando o que seria a Guerra do Paraguai para que todos possam entender sobre esse tema. No Paraguai, ela é chamada de Guerra Guaço. Aqui no Brasil, Guerra do Paraguai. Fato é que o conflito, que deixou uma cifra assustadora de mortes e dizimou mais da metade da população do Paraguai, foi o mais sangrento da história da América Latina e reconfigurou o mapa da região. Eu sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e vou falar sobre essa história nesse vídeo. A Guerra do Paraguai durou 6 longos anos, de 1864 a 1870, e contrapôs de um lado Brasil, Argentina e Uruguai, e de outro, o Paraguai. Bom, a história começa na verdade no Uruguai, com um conflito local que rapidamente se tornaria regional. A faísca foi uma antiga disputa entre os dois principais partidos do país, o branco, também chamado de Nacional, e o Colorado. Quem governava na época era o Partido Branco, de Bernardo Prudêncio Berro, que o então presidente do Paraguai, Solano Lopes, considerava seu único aliado na região. Pois bem, o Partido Colorado, liderado pelo general Venâncio Flores, tentou organizar uma insurreição para tirar Prudêncio Berro do poder, com apoio do Brasil. Para respaldar o aliado no Uruguai, Solano Lopes ordenou então a captura de um barco mercante brasileiro e invadiu o estado do Mato Grosso, que o Paraguai e o Brasil disputavam. A partir dali, ele pretendia enviar suas tropas até o Uruguai, mas para isso precisava atravessar a província argentina de Corrientes, e foi assim que a Argentina acabou entrando no conflito. Bartolomé Mitre, presidente do país na época, havia dito no início que se manteria neutro, mas rapidamente teve que decidir quais soldados deixaria passar por seu território e acabou se alinhando ao Brasil. Nesta altura, os colorados haviam conseguido tomar o poder dos brancos no Uruguai. Assim se formou a chamada Tríplice Aliança. Em 1865, os 3 países assinariam um tratado em que se comprometiam a lutar contra o Paraguai e em que planejavam fazê-lo pagar pelos custos da guerra. Depois de assinado o acordo, a guerra passou a ser travada principalmente em território paraguaio. O desequilíbrio entre os dois lados era muito visível. Brasil e Argentina eram grandes potências econômicas da região e tinham muito mais soldados e armamentos do que o Paraguai. Ainda que tenha resistido no início, impondo algumas baixas aos aliados, o exército paraguaio foi sentindo o peso do conflito e ficando cada vez mais debilitado. Essa era uma época em que os países, independentes há relativamente pouco tempo, tentavam fortalecer suas respectivas identidades nacionais. Então, o nacionalismo também foi um componente dessa guerra. Mas à medida em que o custo humano do conflito foi crescendo, ela foi se tornando impopular. E esse custo humano foi alto para o Paraguai, chegando a ponto de envolver inclusive sua população civil em uma espécie de guerra total. Na falta de soldados, até crianças chegaram a ser levadas para a linha de frente. O Dia das Crianças no Paraguai, aliás, é comemorado em 16 de agosto em memória a uma dessas batalhas.
em que praticamente todos os 3.500 menores que lutavam do lado paraguaio morreram em confronto contra 20 mil soldados brasileiros. As cifras diferem, mas alguns historiadores estimam que de 400 mil mortos durante a guerra, 300 mil eram paraguaios, mais da metade da população do país. 80% dos paraguaios que perderam a vida eram homens. Assim, acabada a guerra, o país se viu no meio de uma crise demográfica e chegou a contabilizar 4 mulheres para cada homem. Passados 150 anos, historiadores ainda buscam interpretações sobre o que teria motivado um conflito tão sangrento. Um deles é o possível desejo de expansão territorial. Afinal, aquela era uma época em que os contornos dos países ainda não estavam muito bem definidos. A questão dos limites das fronteiras havia sido causa de um outro conflito algumas décadas antes, a Guerra do Prata. Quando a Guerra do Paraguai terminou em 1º de março de 1870, com a vitória da Tríplice Aliança, o Paraguai havia perdido 150 mil quilômetros quadrados de seu território, quase 25% incorporado ao Brasil e à Argentina. Ao país também foi imposta uma pesada dívida que só seria perdoada quase um século depois. Em termos econômicos, a guerra também teve um custo alto para os vencedores. A Argentina pediu muito dinheiro emprestado e o Brasil gastou muito. Mas a pior cicatriz, sem dúvida, é a do Paraguai, onde a guerra certamente teve um impacto de longo prazo em seu desenvolvimento. Estamos aqui do outro quarto da casa, né? Esse já tem janela, né? Já é bem areado, bem mais iluminado, né, Jardel? Esse aqui é um dos outros quartos, né, Jardel? Aqui é o primeiro quarto, que seria do filho do Major Benedito, né? A história que eu ouvi falar que seria do filho do Major, o primeiro quarto. É interessante também a linha, né? Não é isso, Israel? A largura dessa linha, a espessura, é uma espessura bem larga, resistente, né? Pela quantidade de ano que tem, a madeira está praticamente quase 70% da madeira perfeita. Essa madeira há relato que veio de Canindé, em carro de boi. Assim, as histórias que eu já ouvi falar são que vinha de lá, mas até então nada comprovado, né? Da época, você tem um relato em relação ao primeiro dono, questão de riqueza, questão de escravo? Não, assim, de escravo eu não tenho um relato. Dizem que o Major Benedito era muito rico. Aqui, na época, não existia cercado, nem cerca. Tudo era no aberto, era muita criação, muito gado. E há relatos que o queijo da fazenda era como se fosse uma prensa do tamanho de uma lata de querosene, uma lata de 20 litros. O relato que eu vejo falar era esse. A fartura é enorme. A fartura enorme, né? O queijo bem grande. E eram feitos 3 queijos do tamanho de uma lata de 20 litros. Né? E a casa tem 3 quartos, é isso? 3 quartos. 3 quartos, né? E aqui é um deles aqui. Aqui é um deles. Né? Então, interligados os quartos, então. Isso. Né? Aqui você tem um quarto, um dos quartos, é isso? Isso. E aqui, como o pessoal religioso católico da época, que são os caridosos, onde eram feitos seus oratórios, que são aqui nesse local, aqui nos locais é do outro, né? Se percebe até os amadores ainda de madeira, né? Bem antigo, bem resistente também. Né? Então é uma casa muito segura. E eu pensei que tem uns buracos na parede. Né? E o que seria, já foi feito depois? Existe o relato que na época tinha muito cangaceiro, né? E aí a estratégia do Major Benedito tinha esses buracos em alguns locais estratégicos da casa para revidar, se defender contra os cangaceiros. Bem interessante, é uma forma de defesa, né? Eles colocaram um rifle ali, né? E ficavam trocando tiro, bem interessante. Então, há essa possibilidade mesmo de ter sido isso. Existem outros buracos também na casa? Então, existe outros buracos. Então, já também pode ser essa defesa da fazenda. Bom, existe outro local também que tem um buraco que foi cavado. Provavelmente a pessoa procurava um tiro, não é isso, Jardel? Isso, provavelmente. Foi aqui, aproximadamente aqui nesse local. Nesse local aí, nessa baixa. Bom, estamos aqui agora na cozinha da casa, né? É bem interessante, ela é bem grande, também tem um fogão a lenha.
provavelmente também pode ser que tenha botija, nem sabe. E o interessante dessa casa é que não tem janela. A gente já olhou poucas janelas, né? Provavelmente uma forma de proteção na casa, né, Jardel? Provavelmente, né? E da cozinha, será que tem relato de alguma? Não, na cozinha não existe relato não. Até onde eu sei não. Mas também talvez por conta da minha idade, que sou jovem ainda, eu não estou sabendo de nenhum relato ainda, não ouvi falar. O interessante da casa também é a quantidade de tijolos imensos, provavelmente feito pelos escravos, né? São tijolos enormes, né? A telha também é enorme, e aí provavelmente foi construída pelos escravos. Já que essa região do Espírito Santo é uma região muito rica, né? De fazendeiro rico.